Vamos lá, galerinha? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos chegando. A Janaína. Oi, Jana! Bom te ver de novo. Gente, quem vai chegando, vai lá no aviãozinho, ó. Manda direct pro pessoal, vai convidando os amigos aí, tá? Quanto mais gente tiver participando, melhor. Hoje nós vamos ter um papo bem bacana sobre as constelações familiares. Tema conhecido por muitos, desconhecido por outros. Bom ver Tamo vocês. Bom ver você, Jana. Vamos esperar uns 5 minutinhos. E aí, Jana, tranquilo? Como foi sua tarde? Muitos atendimentos? Rodriguinho, vamos lá. Chegando aí, gente. Manda direct, manda avisa o povo aí. Oi, cunhada, vamos lá. Se vocês puderem mandar um direct pra galera, se juntar a nós para ouvir o tema, é muito importante. Levando essa informação para outras pessoas. Né? Olá! Vamos esperar aí mais uns 3 minutinhos e a gente já começa a bater um papo, tá bom? Compartilha aí a nossa live, manda um direct pra gente começar o nosso papo bem interessante falando sobre as constelações. E aí vocês vão podendo interagir com a gente, fazendo as perguntas. Aqui embaixo, ó, tem onde tem uma caixinha com uma interrogação. Deixa uma pergunta ali, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Que aí depois mais a gente vai abrindo aí e vai respondendo. Ok? Vamos chegando. Vamos lá. Esperar mais uns minutinhos, tá? Só pra você ir chegando aí. Vamos aquecendo aí. Boa noite. Quem é você? AD Móveis e Decorações. Não é a... Alô? Não sei. Quero saber a pessoa física que se esconde por detrás, ou melhor, que está aí por detrás. A Lu. É a Lu. É a Lu. Linda Lu. Hoje ela não tá de Lu, ela tá no Instagram da empresa. Muito bem. Então, galera, nós vamos falar sobre as constelações familiares. E aí, vocês conhecem? A Lu conhece. Cunhada chegando também, muito bom. A Lu que experienciou, né, Lu? Muitas vezes aí, em consultório, em workshop, online. Lu, acho que você já experienciou aí todos os formatos. E quem não conhece vai ter oportunidade hoje de conhecer. Então, ó, lembrando essa caixinha aí onde tem uma interrogação, vocês podem deixar perguntas que pro finalzinho a gente para um pouquinho para ir respondendo, tá bom? Vamos lá então? Vamos tocar, porque senão o tempo é curto, né? 1 hora passa rápido. O Instagram nos tira, nos manda embora já já. Vamos lá, gente. Então hoje a gente vai bater um papo sobre as constelações familiares, né? Já preparando também para o nosso evento do sábado, nosso segundo workshop online de constelação, né? Algo que parecia difícil de acontecer, fazer constelação online, mas a gente viu que funciona e funciona muito bem, né? Nessa quarentena a gente tem se descoberto em vários âmbitos da vida, né? A aula tem acontecido online, o trabalho tem acontecido online e a constelação também. Por que não? Vamos que vamos. Então vamos falar um pouco de constelação, falando do princípio de tudo, né? Que a constelação começa com toda a experiência, toda a vivência do alemão chamado Bert Hellinger. Bert Hellinger foi missionário da Igreja Católica,
estudou teologia, psicanálise, e ele ficou muito tempo como missionário numa tribo Zulu, onde ele observava ali como funcionava as coisas dentro da tribo e como havia um equilíbrio ali, um respeito, e as coisas funcionavam muito bem. E aí ele vai pegando todas essas informações e criou essa coxa de retalhos que traz também PNL junto, um monte de coisa. E ele cria o que ele chama de constelação familiar, né? Ele acaba estruturando isso, ele foi casado 2 vezes, né? A segunda esposa, a Sophie, foi que ajudou muito aí nessa desenvoltura. Ele morreu ano passado, com 93 anos. E é muito interessante pensar que foram nos últimos anos de vida dele que ele engatou a parte escritor dele, onde ele deixou tudo isso em vários livros, né? Ele tem aí mais de 20 livros editados, escritos, traduzidos. Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa. E baseado em muita experiência, porque parece que não, mas a constelação já tem mais de 40 anos, né? Que ele criou e começou a desenvolver isso como método terapêutico, né? Tanto que ele tem escola, né? Que formou aí muitos consteladores, né? Tem vários, Lu, vários assim para indicar. Todos os livros são bons, não tem um para falar você ler primeiro, enfim. É assim, olha, uma coisa que é importante a gente até comentar antes de entrar nas leis é que são livros de estudos, livros científicos que você tem que ler com atenção, fazendo anotação. Tem alguns livros que são até meio pesados para ler, você tem que ler, reler, porque tem muita informação, né? Para começar, eu indico da Emília Santana, a nossa professora, porque o livro dela, ela teve uma sacada muito boa e ela colocou em formato de pergunta e resposta. Ficou um livro mais leve, mais fácil, de quem não conhece nada, para começar e entender. Ficou didático, né? Ficou didático, então é fácil de compreender. Depois de ter essa abertura aí, de entrar no assunto com o livro dela, você consegue ir trazendo, né, essa percepção um pouco mais sofisticada e científica aí do Hellinger, tá bom? Então vamos lá. O que move isso? Nós estamos envolvidos em sistemas, né? Vamos pensar na palavra sistema. Por que constelações familiares? Olha só. A constelação lá do céu, as estrelinhas, é um formato, é um conjuntinho de estrelas. Aquilo forma um sistema. Nós seríamos uma estrela em meio de milhões, num universo infinito, né? A nossa família é um sistema, né? O nosso trabalho é um outro sistema. Condomínio, todos os nossos grupos são sistemas. Seu país, seu bairro, sua cidade. O Marcos Fernandes, esse é o segundo livro dele, muito legal, ele fala aqui, ó, os animais e as constelações familiares, é uma visão sistêmica, né? Ele é veterinário, constelador, psicanalista, e ele dá um exemplo muito legal de sistema. Imagina um GPS, né? Quando a gente vai lá e liga o Waze para chegar em um determinado local. O que aparece? Aqueles carrinhos que aparecem lá, o trânsito, aquele fluxo, aquilo indica um sistema. Então, olha como é perfeito. Olha o movimento em que nós estamos inseridos. Eu gosto de dar um exemplo assim, ó. Imagina que a gente está lá num domingo, numa reunião familiar, e aí toca o telefone e um sobrinho, primo, irmão, um ente familiar sofreu um imprevisto. Bateu o carro, furou o pneu. Aquilo não acaba mexendo com todas as pessoas que estão envolvidas naquela reunião? Então, essa é uma movimentação desse sistema. Um vai lá acudir, o outro vai ligar não sei para quem, o outro vai pegar não sei o quê. Então, percebe como essa mudança exige um movimento? Isso acontece com os nossos sistemas que se movimentam. Entender que o nosso movimento afeta também a outras pessoas. Isso não significa que você não deva fazer aquilo que você deseja, entendeu? Mas entender que tudo repercute de alguma maneira, né? E aí a gente tem um olhar para trás, né? Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos produtos dos nossos pais. A gente sempre usa essa frase, né? 50% de você é pai, 50% de você é mãe. Porque já começou ali, ó, no 1 a 1. Um espermatozoide e um óvulo. Não foi assim? E então, atrás dos nossos pais, tem os pais dos pais. Depois os pais dos avós, dos bisavós, trisavós, e aí isso só tende a crescer. Então, se nós chegamos aqui hoje, são porque essas gerações
esses nossos entes queridos, esses nossos antepassados, meio que abriram o caminho para a gente chegar, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu não sabia, não existia micro-ondas. Contando isso hoje para os nossos filhos é piada, porque eles não imaginam um mundo sem micro-ondas, por exemplo, sem computador, né? Em conhecer toda essa informática, esse começo dessa informática em casa na adolescência, enquanto eles já nasceram em .com.br. Então pensa, o que aconteceu lá quando os meus pais eram crianças? E quando os meus avós eram crianças? Os meus bisavós? Então a cada geração a gente vai ganhando muito em conhecimento, em conforto, em tecnologia, né? Então a gente vai ficando mal acostumado, né? Minha mãe disse que ia lavar roupa no rio, louça no rio, levava as canequinhas para arear no rio. Pensa, imagina, gente, hoje indo lá pro rio arear uma caneca. Não faz sentido. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós vamos alcançando essa evolução porque nós temos uma história antes de nós aí e a cada geração isso fica mais sofisticado, né? Então nós temos muito a agradecer. Afinal de contas, só estamos aqui por quê? Porque alguém nos deu a vida. Certo? E então, com essa história toda, né, de passado, tudo que se carrega, além desse DNA genético, físico, né, existe um DNA energético também que vem nos acompanhando, né, e a gente vem carregando um pouquinho da história de todo mundo lá de trás. Então, o Hellinger fala, trabalha e baseia as constelações com familiares. Todo o trabalho dele, ele formata em 3 leis que ele dá o nome de leis do amor, que é a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento e a lei da ordem. Então ele diz que quando uma ou mais destas leis elas estão desequilibradas, né, vai gerando o que ele chama de emaranhamento, ou como se fizesse um nó energético, né? Então os emaranhamentos que foram criados também lá no passado podem vir nos acompanhando se em algum momento isso não for desfeito, vamos dizer assim, né, no lugar de uma palavra melhor, mas se isso não for olhado, não for dado o equilíbrio, não se traga harmonia para esse emaranhamento, isso pode refletir na nossa vida hoje, ou na nossa, e se isso não for olhado e tratado aqui, pode para a próxima geração e assim por diante, né? Então é importante a gente perceber que essas leis, elas atuam independente da nossa vontade. A gente fala da energia porque é um termo mais fácil da gente se apropriar, mas na verdade tudo isso está num campo mórfico, né? Estudado aí por Sheldrake, eu não lembro o primeiro nome dele agora, mas ele é uma pessoa que estudou isso há muito tempo. Inclusive o Marcos Fernandes, veterinário, ele cita muito isso no primeiro livro dele, que ele fala do tratamento com os animais, né, com os pets, que é cara de um, focinho do outro, eu acho muito bacana, e ele explica muito essa questão do campo mórfico, porque você sente o campo da pessoa. A gente vai ilustrar aqui com a palavra energia, porque é o que chega mais próximo mas não é exatamente da nossa compreensão. Energia, a palavra certa, mas é para você entender que é algo que não é físico, não é palpável. Sim. Não acontece da gente se aproximar de alguém, sentir algo bom ou algo estranho que a gente nem consegue identificar? Isso é influência do campo. Que campo é esse? O campo onde está habitando aquele sistema. Se for no trabalho, naquele sistema do trabalho. Se for na família, naquele sistema da família. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que amanhã, se nós estivéssemos em tempos normais, sem pandemia, nós quiséssemos ir à praia. No final de semana a gente quer ir à praia. Ok, e amanhã chovendo. Então, independente da nossa vontade de ir à praia, a chuva vai estar lá ou não, o sol vai aparecer ou não. Então, semelhante a isso, são como essas leis atuam. De novo, pertencimento, equilíbrio e ordem. E quando uma dessas leis estão aí desequilibradas, a gente não consegue andar, caminhar. A gente vai tendo aí aqueles problemas do dia a dia, que às vezes pode ser a desatenção de um filho, uma desarmonia com um parente, N problemas do nosso cotidiano que tem uma resposta através da constelação familiar. E aí você pode perguntar, mas peraí, Joana, como que isso acontece? Né?
E aí isso vai acontecer de várias formas que a gente vai exemplificando aqui para vocês poderem se dar conta. E aí, passado esse processo, quando a gente se apropria dessas informações, a gente tem um olhar muito mais atento, porque a gente já percebe se, sem querer, a gente está infringindo algumas dessas leis. Percebe? Você começa a mudar, a gente fala do pensamento sistêmico, né? Começa a pensar, antes de agir, você pensa nos resultados daquilo que você vai fazer, né? Em tentar fazer as coisas de uma maneira mais harmônica. Pensar sistemicamente parece um exercício. É um exercício. É um vigiar todo dia, né? Mas, vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Outro exemplo. Imagina que você viajou para um outro país e você não está conhecendo as leis dali. E, de repente, você bebe e dirige. Então, o guarda lá te para e vai te dar uma multa. Se você olhar para o guarda e falar assim, olha, não me multa não, porque eu não sabia que se eu bebesse eu não poderia dirigir. Ele vai deixar de te dar multa? Não, vai te dar multa do mesmo jeito. Então perceba, conhecendo ou não essas leis, nós receberemos a nossa atuação, né? Então é por isso que é muito importante. Vamos começar uma delas? Vamos falar do equilíbrio. Vamos ler do equilíbrio primeiro. O equilíbrio é o equilíbrio entre o dar e receber, né? Na verdade a gente parte da compreensão de que tudo que é demais, tudo que é exagerado não é bom, né? Então, às vezes, eu dar demais para o outro, eu me doar demais, eu cuidar demais, me preocupar demais, fazer demais, né? Não saber cobrar do meu serviço, fazer de graça, porque eu tenho medo de cobrar, tenho vergonha de cobrar. Tudo isso gera um desequilíbrio, né? E aí o outro, muitas vezes, pode não se sentir em condições de devolver aquela medida. Exatamente. E aí o que acontece? Some da nossa vida. Quem aqui não já teve uma amiga que falou assim, nossa, eu era muito amiga, eu tava lá para todas as horas, e quando eu precisei dela, ela me abandonou. Eu tive um namorado, eu tive um marido, eu tive não sei quem, que, nossa, eu fazia tudo por ele, tava ali a todo instante. E quando eu precisei, ele me deixou. Por quê? Porque num processo que pode parecer até inconsciente, a gente começa a se dar conta de que tá demais. E eu nunca vou conseguir te devolver aquilo. Imagina que a gente trabalha junto e todas as vezes que a gente sai para almoçar, você quer pagar. Vai chegar uma hora que eu falo, não, hoje eu não vou almoçar com você porque você não deixou pagar. Então, ao invés de gerar uma aproximação, vai gerando conflitos a serem resolvidos ou um distanciamento. Então vamos pensar na nossa família. Quantas vezes nós não demos mais? Demos sem ser solicitado, né? Então quantas vezes a gente faz isso? Claro, da melhor forma, não é por mal, você não acorda o dia e fala assim, nossa, eu vou ferrar com a minha família. Eu vou ferrar com o meu filho. Quando você vê, você está caminhando por ele, fazendo mais do que devia. Tirando dele a oportunidade de experienciar, de aprender, de se desenvolver. Já aconteceu isso com você? Coloca aqui um comentário para a gente ver. Acredito que sim, né? Então esse é só um dos exemplos da lei do equilíbrio. Por isso que é importante a gente trocar. A gente diz que o universo, ele é abundante. Então eu te fiz um favor, você vai me devolver com um favor. Mas não precisa ser igual, não precisa ser equivalente. Não precisa ser na mesma moeda, né? Um muito obrigado e um abraço verdadeiro já tá pago, entendeu? Então precisa acontecer a troca. Imagina que eu falo assim, né? Vou te usar aqui de exemplo, Lu. Ô Lu, quebrou aqui meu móvel, você pode vir consertar aqui pra mim? Aí você vem, faz o ajuste e fala assim, e aí, quanto ficou? Você fala, não, Joana, você é minha amiga, não é nada. E aí eu penso, que legal, né? Levei uma vantagem, nem gastei lá com a Lu. Será que não? Será que o universo vai me cobrar aquilo de outra forma? Porque se eu podia pagar, se eu podia... porque agradecendo aquele favor e já retribuindo com uma taxa, com uma ajuda, eu estou fazendo a troca. Quando eu não faço, eu estou contraindo alguma dívida, eu estou levando vantagem. Pensa, quantas vezes a gente poderia ter pago, mas deu aquela choradinha? Quantas vezes eu não precisava daquele desconto, mas eu quis dar o preço no serviço do outro?
É complexo, é um assunto muito complexo, mas desequilibra, né? Desequilibra assim de tal forma que quando eu vejo, eu estou tirando vantagem. E desequilíbrio até em outros pontos de vista. Se você pensar, todo mundo é metade, geneticamente, metade homem e metade mulher, né? Eu sou metade minha mãe e metade meu pai. Então eu preciso tanto da energia do masculino quanto do feminino, o yin e o yang, né? Então, por exemplo, quando a mulher, por exemplo, não dá lugar para o masculino na vida dela, por exemplo, né? Então ela gera um desequilíbrio também. Ou um homem que fica muito preso na energia da mãe, do feminino, gera um desequilíbrio também, né? E isso acontece muito, né? E isso não está claro. Não é algo que você vai lá, aprende na escola e sabe, opa, deixa eu corrigir isso. E é óbvio que é baseado na história de cada um, nas necessidades de cada um, no que cada um viveu. Então, muitas vezes a gente faz assim, né? Poxa, foi tão sofrido para mim quando eu era criança, eu não quero que meu filho sofra a metade do que eu sofri. Aí você faz tudo. Outro dia eu falei aquela frase assim, eu faço tudo pelo meu filho. É tudo o que ele precisa ou tudo que ele quer. Né? Porque no mesmo jeito que todo mundo é muita gente, tudo também pode ser muita coisa. E às vezes você impede dele de fazer por ele mesmo, né? De buscar um caminho de evolução. Ele não faz por ele mesmo porque você faz tudo. É verdade, Né? é verdade. Né? Oi, Rô, bom ter você aqui com a gente. Oi, Maria Clara. Então, ó, por exemplo, a gente trabalha com adolescente. E muitas vezes a gente vê aquele adolescente raivoso e você não entende. Mas ele às vezes não consegue se mexer porque ele tem tudo muito na mão. E por mais que pareça confortável, ele não precisa sair da zona de conforto, equilibrar. Aonde que o serviço de casa hoje, por exemplo, é equilibrado com o adolescente? Pensa todo mundo nesse home office. Não precisa da contribuição de todo mundo para poder equilibrar? Aonde que na nossa casa vai estar equilibrado quando só eu cozinho? Pensa, meu marido chega e precisa da janta pronta. Cadê o equilíbrio? Né? Ou as minhas filhas podem fazer a bagunça que quiser, porque eu vou lá e limpo. Então, são todas as nossas ações, se a gente parar para pensar e analisar, a gente tem como equilibrar. São as relações, são as ações, é o que a gente dá, é o que a gente recebe, é o que a gente fala, é o que a gente doa. Então é um exercício, porque imagina, eu sempre posso estar resolvendo coisas na frente do outro porque eu já entendi. Mas se eu tomo a frente e resolvo, ele não aprende, ele não faz, ele não precisa se mexer. O ajudar o outro, por exemplo, pode ser muito delicado, porque você muitas vezes pode tirar dele a oportunidade dele descobrir que ele tem poder na própria vida, né? De que ele é capaz, que ele não precisa depender da ajuda dos outros para sobreviver, né? Então, até para ajudar, a gente tem que pensar para ajudar de uma maneira que você, naquele famoso ensinar a pescar e não dar o peixe, né? Para ele se sentir merecedor, saber que ele pode conquistar, né? E você vê quantas vezes as pessoas se pegam, são tão doadoras, né? Doam tanto, fazem tanto. Eu tô falando que às vezes a pessoa precisa de uma ajuda financeira, assim, normal, ok? Mas cuidado para não tirar dele a oportunidade de aprender a fazer por ele mesmo, né? Então, Lu, você está perguntando aqui se é a lei do pertencimento da ordem. A gente ainda está no Tá equilíbrio. no equilíbrio ainda, nem chegamos no pertencimento Olha da só, ordem. olha só. Estamos só no equilíbrio. E isso, gente, é a dose. É dosar esse A equilíbrio. diferença entre o remédio e o veneno, muitas vezes, é só a dose. Né? Nós, mulheres, né, quantas vezes a gente não desequilibra por fazer? A gente quer fazer demais. A gente quer ser a dona da casa perfeita, a esposa perfeita, a mãe perfeita, a filha perfeita. Puta, pode até conseguir, mas vai ser insano. Porque você vai ter que buscar por tanta perfeição que você vai se acabar, né? Então, quantas vezes a gente fala assim, deixa que eu faço. Deixa que eu lavo. Deixa que eu pego. Eu atendo muita gente em consultório que está cansada, estafada, triste, sem um caminho. E quando a gente vai investigar, a gente está sobrecarregada. Não acontece? Quantas vezes a gente fala assim, não vou pagar uma faxineira, não, eu mesmo faço. Primeira vez dá, segunda dá, terceira dá, daqui a pouco você não está aguentando mais, mas continuou lá no padrão, não vou pagar. Então, é aí que eu estou dizendo, cadê o equilíbrio? Né? Então, às vezes eu pago, eu tenho um serviço e eu tenho um descanso merecido.
Vamos buscar os equilíbrios nas nossas ações, vamos buscar o equilíbrio nas nossas relações, com o filho, com o esposo, no trabalho, com as pessoas. Começa a observar, porque não existe... Tem uma colinha? Tem um modo de fazer e não errar? E ninguém vai terminar perfeito, né? Não dessa vez, vai ter que ralar um pouquinho, ninguém vai terminar perfeito. A gente tenta, né? Todo dia, é um exercício todo dia. E você vai perceber que quando você domina essas leis, os conflitos diminuem e você consegue observar isso em outras relações. Aí você vai lá na casa de um parente, na casa de um amigo, e você fala, puxa, se ele conhecesse as constelações, eu já até sei o que está acontecendo aqui, né? Pensa, de repente, que vai entrar aí na lei da ordem, mas pensa, de repente, eu preciso deixar meu filho pra gente trabalhar, minha filha, com a minha mãe. E aí a minha mãe vai lá e toma conta do barraco, tudo do jeitinho que ela quer. O que eu falo ou o que eu faço, deixa, você não fica com ele, eu que cuido. Então veja, não está tendo equilíbrio e está fora da ordem, que é a próxima lei que a gente começa a falar agora. Vamos falar a lei da ordem. A lei da ordem tem muito a ver com hierarquia, né? A gente falou no começo dos nossos ancestrais, né? Então, todos eles que promoveram antes de nós, a gente tem que entender que eles são maiores do que nós, né? Chegaram primeiro. Eles chegaram primeiro. Né? Quando eu aceito, eu tomo o meu lugar, né? Por exemplo, eu como filho, eu olhar para meu pai e para minha mãe e tomar meu lugar de filho, me colocar como filho, me colocar como neto, eu estou ocupando o meu lugar. Eu não estou desrespeitando a ordem das coisas, né? Quando eu chego numa empresa, eu tenho um chefe que já está lá antes de mim, ou um colega de trabalho que já está lá antes de mim, né? Existe uma ordem, ele chegou primeiro. Então eu não posso chegar tomando conta e simplesmente fazendo o que eu quero do jeito que eu quero, sem respeitar aqueles que vieram antes, né? Vamos olhar para a nossa nação. Olha só. Quem descobriu isso aqui? Quem estava aqui antes? Né? Quando os portugueses chegaram, os índios já estavam aqui. Quem reverencia o índio? Quem olha para os portugueses? Então a nossa nação fica até difícil de crescer. Vamos pensar nos presidentes. Saiu, aí o que entra desmancha tudo que o outro fez. Governadores, prefeitos. Ou seja, eu não valido o que veio antes e começo de novo. E aí esse negócio do validar o que veio antes serve muito para a empresa, né? Uhum. Quando muda por exemplo, o presidente da empresa chega e fala, o que esse cara fez estava tudo errado, é uma porcaria, vamos fazer tudo diferente. Ou seja, não eu estou dizendo que se o que veio antes de mim não vale nada. O que acontece? Né? É uma criança que está sempre nascendo, sempre nascendo. Tem uma colocação boa Quando aqui. Quando a esposa é mais velha, não, porque no casal, na relação de casal, os dois têm a mesma importância, os dois são iguais. Ó, Lu, eu sou mais velha do que o Rodolfo, né? Então, são 3 anos? 3 ou 4, né? Por aí. 3 e alguns meses. 3,5. Mas nem por isso eu mando mais. É claro que eu tenho o meu jeito mais imperativo de falar. Eu, por exemplo, quando chego em casa já chego anunciando se eu tô brava. O Rodolfo, eu já sei, ele fica mais quietão. Mas na relação do casal é equilibrada. Precisa ser equilibrada. Porque são os dois que levam a vida adiante. Mas os filhos estão abaixo. Eles serão sempre filho pequenos. Tem que colocar no lugar ver no lugar de filho, né? Você pode ter um filho adulto, mas vai continuar sendo seu filho. Vai continuar sendo seu pequeno. Ele não pode chegar e dizer para você, te dar ordens, né? Assumir um lugar que não é dele. Isso acontece muito, por exemplo, às vezes o pai morre e às vezes o filho mais velho acaba, até por necessidade, ocupando um lugar do homem da casa, né? A gente entende que às vezes na hora é um momento de necessidade. Mas isso ao longo do tempo vai causando isso que a gente chama de emaranhamento. Ou seja, daqui a pouco ele ocupou não só o lugar do homem na casa, mas o lugar de marido da mãe. Mas ele não é marido, ele é filho. Uhum. Que é equivalente ao exemplo clássico da esposa e o marido que se separa e tem um filho adolescente. Então, você imagina, me separei, tenho um filho adolescente, estou lá saindo para um encontro com as amigas, uma reunião, seja lá o que for, e o meu filho adolescente vira assim para mim e fala: nossa, onde você vai? Tá tão saidinha? De quem é essa frase? É de filho?
Então ele está no lugar do marido, como se ele estivesse falando assim para mim, olha, você me deve satisfação, que hora você vai chegar? Quando esse filho transita no lugar de marido, e ele não pode ser marido da mãe, porque ele é filho, e do filho, presta atenção, a vida dele fica meio enroscada, porque ele não está inteiro ali para o vestibular, para o trabalho, para as coisas daquela idade, daquela vida. Percebe? Então, quando ele está transitando entre os lugares que não são deles, essa falta de ordem e de equilíbrio vai trazer complicações, vão trazer aí reflexos e desentendimentos que precisam ser revistos. Tá bom? Por isso você tem, também o pai e a mãe tem que saber se colocar no seu lugar, né? Porque a gente vê hoje, o que a gente mais vê hoje é pai e mãe fora do lugar, dando asa pra caramba pra filho, que quem manda na casa é o filho. Pai e a mãe não mandam nenhuma, né? O filho deita e rola, faz o que quer, né? Então, quem dita as regras na casa são os pais, não são os filhos. Eu que digo que a hora de comer, a hora de levantar, a hora de dormir. Percebe? São regras básicas, pequenininhas. Tá falando de coisa simples, né? Do dia a dia. Do dia a dia. É bem ridículo, assim. É coisa que deveria ser básico do básico, né? E que precisam acontecer. Então, no exemplo que eu dei lá da mãe, que o filho adolescente se posiciona como marido, nessa hora, se ela diz, mocinho, eu não devo satisfação pra você, vai dormir, quando eu chegar quero encontrar você na cama. O que ela fez? Ela pôs ordem. E aí é como se essa alma dele, né, essa inteligência superior falasse, opa, fui pro lugar errado. Vou dar um outro exemplo que é muito clássico, e o Dr. Marcos Fernandes fala muito disso. Quem hoje não percebe ou tem um pet que às vezes ocupa um lugar humano? Ah, é verdade. Volto a dizer, é por amor, mas vai causar complicações. Então a gente optou por não ter filhos. Vamos comprar um cachorrinho? Aí chama de filho. Aí eu quero morar sozinha. Não quero casar, porque, nossa, não, pra mim isso não tem nada a ver. Vou morar com o pet. Vou comprar um gato. Ou estamos lá, eu, amiga, não sei quem, não sei o que lá, e aquele pet se humaniza. E ele fala disso, eu não posso tirar ele do reino dele, que é o reino de animal. Então eu visto ele, eu falo, oi amor, a mamãe chegou, tudo bem com você? E aí o cachorro te olha assim, adora aquele amor fidelíssimo que ele é a nós, ele carrega. Você acredita que dá para fazer constelações familiares com os animais? É o tema do livro dele aqui, ó, que eu mostro de novo para vocês. Por quê? Como diz ele, quando chega um cliente com o seu petzinho lá para ele atender, ele fala, doutor, o meu cachorro está com disenteria, ou o meu cachorro tem um nódulo não sei aonde. Aí ele fala, o seu cachorro não está doente, é o seu sistema que está doente. Quem na sua família tem problema linfático, tem um nódulo, e sempre acha alguém na família que tem aquele mesmo problema que o cachorro está representando. Olha se isso não é a ordem de eu colocar para aquele animal carregar o que não é dele. Quem sabe disso, gente? A gente erra porque a gente quer? É óbvio que não, né? Então, da mesma forma que aquele filho ocupou o lugar do pai, inconscientemente, aquele cachorro ocupou o lugar do ex-marido que foi embora. Hoje, as constelações são usadas lá no direito sistêmico, nas varas de família, e sabe o número o que está deixando os advogados meio surpresos? É que os casais estão entrando em desacordo para saber quem fica com o pet quando eles se separam. Fala se isso não é um exemplo clássico do filho. Me separei do Rodolfo, eu levo o gato comigo. Não, o gato é meu. Não é meu. Não é meu. Vamos resolver isso na justiça. Você está colocando um animal que pertence ao reino animal no lugar de humano. Você está humanizando um animal. E esse não é bom nem para você e não é bom para ele também. Porque o animal adoece. Exatamente. Entendeu? Veja os pet shops. Quantos itens tem hoje para os animais. Não que eles não mereçam. Não é isso, mas é só para ficar muito claro e desenhado a posição em que a gente coloca um animal de estimação. E por quê, gente? Ele é muito fiel, ele está com a gente, ele te lambe a hora que você chega, ele fica do teu lado, ele te dá carinho. Não reclama. Ele não reclama. Olha como é mais fácil. Um amigo vai te rotular. As pessoas
Vão te julgar. Exatamente, o animal não vai te ter esse julgamento. Ele fez uma pergunta para o diretor de um hospital do câncer, ele perguntou qual trazia mais alívio, mais ajuda para as crianças, os palhaços, né, os doutores da alegria, ou os cães feitos aí para reabilitação de pacientes. E o diretor de um hospital disse que os cães, porque os humanos, por mais que estejam fazendo tudo o que pode, o seu olhar ainda tem dó. É um olhar de dó. E dó é julgamento, viu? E aí o animal não. O animal, ele se doa, ele não te julga, ele não tem dó. Quando você olha uma pessoa com dó, é a mesma coisa que você olhar para ela e falar assim, você não é capaz. Né? Você é um coitado, você não é capaz. Isso é dó. Então, a constelação, por exemplo, a gente não trabalha com a palavra perdão. Porque quando eu tenho que perdoar alguém, eu estou acima dessa pessoa, eu estou trabalhando com julgamentos, né? Ah, eu te perdoo. Então eu, Joana Jesus Cristo, né? Madre Teresa de Calcutá, ser elevadíssimo, perdoo, e não é verdade. Nós estamos ali na mesma condição. Ficou claro então para vocês o que é a ordem? Quem vem primeiro? Olha um exemplo também que eu já me peguei fazendo e que muitos de vocês talvez já tenham feito. Chego na casa da minha mãe e falo, credo mãe, essa cadeira aqui, nossa, tem que jogar isso fora, que horror, nossa, é muito feio, não combina com a sala. Vou lá, mudo, faço, veja, a casa é minha, é da minha mãe. Por mais que eu não goste, né, eu poderia falar, mãe, o que você acha da gente mudar essa cadeira? Você gosta dessa cor? Como é que você gostaria que ficasse? Olha como tem mais respeito nisso. Né? Você não tira a dignidade daquela pessoa. E quantas pessoas você conhece que às vezes faz também tudo pelos pais? Até porque o pai já está idoso, a mãe já está idosa. Você, filho, tem que ser um tutor do pai, até financeiramente, né? Então você pode fazer isso com muita arrogância ou com muito respeito, né? Olha para isso. Você perguntou pro seu pai, ou pra sua mãe, se ele consegue ainda responder por ele o que ele quer comer, onde ele quer ir, se ele quer tomar banho, entendeu? É assim que funciona. Olha só, isso no cuidado. Dar respeito, né? Então, até para cuidar, eu preciso dar o lugar. Eu entendo e conheço muita gente que faz por amor, mas é um amor que está equivocado, é um amor que traz desordem. O Hellinger tem uma frase maravilhosa, que amor sem ordem é desordem. É desordem. Então, o amor precisa de ordem. Quando eu amo o meu filho, eu não vou dar uma rotina. Eu não vou falar, olha, você vai acordar, você vai fazer. E aí, se ele faz birra, eu não vou consertar aquela birra. Ele não tem que ter hora para dormir. Ele não tem que ter hora para comer, ele não tem que entender algumas coisas, principalmente quando a gente está em público. A gente não vai trabalhando isso pouco a pouco. Ele faz a primeira birra, na segunda ele não vai fazer do mesmo jeito. Não é verdade? Por quê? Porque a gente está pondo ordem. Por que eu estou pondo ordem? Porque eu amo. Se eu não ponho ordem aqui na nossa relação, vai ser abusivo para alguém. Exatamente. Porque está em desordem. Não é? Como nós falamos em relação de casal, um não pode ser maior do que o outro, né? Porque senão um fica fora de lugar. Quando eu não reconheço meu marido como marido, não reconheço minha esposa como esposa, eu coloco ela em outro patamar, em outro lugar. Então, quando eu não te dou um lugar, você está em desordem. Exatamente. Oi, Pati linda, que bom que você chegou. Amiga? Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Podemos ir para a última lei do pertencimento? Porque, por incrível que pareça, só faltam 20 minutos. Isso voa, né? Vamos lá. Lei do pertencimento. Eu gosto muito do pertencimento, que além de ser uma lei do Hellinger, né, que o Hellinger instituiu, pertencer é uma necessidade básica do ser humano. Exatamente. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha necessidade de se sentir pertencido. Que é reconhecido. Pertencer tem a ver com reconhecimento também. Não há um ser humano na face da Terra que não precisa se sentir reconhecido e pertencente. Ninguém gosta de se sentir excluído. Por que os adolescentes começam a andar com a mesma roupa, a ter os mesmos hábitos, às vezes com aquele mesmo turma, grupo, né? Aquele grupo. Porque ele tem que sentir que ele faz parte daquele grupo, e um grupo de amigos é um sistema. Sim. Existe até uma lealdade invisível, né? Você pode ver que um adolescente dificilmente dedura o outro. Ou ele dedura, mas você não pode falar. Professora, foi o Rodolfo, mas você não fala pro Rodolfo que eu falei? Então você percebe que é muito louco o que rege isso. E veja, gente, imagina você chegando numa empresa que você sonhou em trabalhar.
Tribo. Isso, Paty, é a tribo. Você chegando lá naquela empresa, o adolescente adoraria trabalhar no Google, né? Na Google. Aí ele chega lá na empresa e fala, nossa, a empresa dos meus sonhos. E aí de repente chega lá na empresa que você queria tanto, primeiro dia, tão esperado, você tá cheio de entusiasmo. E a galera não te olha. E a galera fala aquele oi frio. Ninguém te oferece um café. Ninguém pergunta o seu nome. E aí você se sente, de repente, um peixe fora d'água. Já aconteceu isso com você? E aí aquele desejo de pertencer e aquele sonho começa a quase virar um pesadelo. E ainda que você ganhe bem, você começa a pensar, meu Deus, eu preciso de muita energia para voltar para esse lugar. Porque já se passou algum tempo e a coisa continua igual. As pessoas são frias, as pessoas não falam, não te oferecem um café, não te olham, são todas esquisitas, cada um no seu canto. Não é porque a gente quer ser bajulado, não é porque você fala, você quer outro café? Né? Não é aquele atendimento VIP de quando você vai, sei lá, num salão de beleza, top e tal. Não, é a frieza mesmo. Você quer ser incluído, você quer fazer Exatamente. parte, você precisa fazer parte. Todo mundo precisa fazer parte daquele sistema que ele convive ali no dia a dia, né? Ou dentro de casa, ou no trabalho, enfim, no grupo de amigos. Se as pessoas não ligam mais pra mim, eu me sinto excluído. Imagina você na equipe ou no grupo de amigos e toda vez que você fala alguma coisa, você fala assim, não, tá. E o pessoal muda de assunto. Ah, então eu acho. E o pessoal muda de assunto. Você fala, gente, o que tá acontecendo? Esse povo não gosta mais de mim, eu vou embora, né? Porque eu não tenho mais lugar aqui. Você fica sem lugar, fica excluído, né? E existem várias maneiras da gente excluir as pessoas e às vezes sem nem perceber, né? E o excluído sofre. Sofre. E essa exclusão cria emaranhamento e reverbera nos sistemas, tá? E olha, eu diria, palavras de Joana, tá? Não é de Bert Hellinger. Eu diria que todo sistema tem excluídos. Porque não é agora, não é aqui, ó, nós quatro. É da grande família e mais os antepassados. Vamos voltar devagarinho na história. Ó, nós vamos voltando, né? E aí, o que acontece? A gente passou por escravidão, passamos por abusos, terras, o desmerecimento aí com quem colonizou esse país, muitos conflitos. Você acha que ninguém perdeu nada aí? Nossos avós, bisavós, o povo que veio de outros países, né? E deixaram seus entes lá, não puderam voltar para buscar, vieram refazer a vida aqui. Então, quando eu preciso desmembrar ou eu não olho, porque se olhar me causa dor e eu vou me enganando ali sem olhar para aquilo, eu excluí. Quem será que não foi excluído? Um aborto pode ser uma exclusão, sabia? Porque o aborto não importa se ele é provocado ou se ele é natural. Qualquer mulher que perde um filho vai se sentir muito mal, como se não se sentisse capaz de manter aquela gestação. E não entende. Tipo, eu já tive 3 abortos naturais, por exemplo. Nossa, eu não sou capaz de ser mãe. Então, aquela tristeza, aquele sentimento de exclusão, aquele ser que não nasceu, abre uma constelação para você ver. Tá ligado a alguém. E as doenças, né? Dr. Marcos Fernandes também diz muito isso. Toda doença está ligada a um A maioria fator das doenças de está exclusão. ligada a exclusões, né? E a questão do aborto, por exemplo, por mim, né? Eu sou mais velho, depois de mim, minha mãe teve 2 abortos naturais, né? E então, se eu perguntasse hoje, quantos irmãos você tem, Rodolfo? Na verdade, antigamente eu diria, tenho uma, que é a minha irmã que veio por último. Mas hoje, se eu fosse pensar dessa maneira, eu falo, não, eu tenho 3 irmãos, né? Um vivo, entendeu? Quando eu digo eu tive 3, nós fomos 4, eu dou um lugar para esses mesmo que eles não vieram à vida, mas eles têm um lugar, o lugar deles está reconhecido. E a única coisa que eles precisam é ser reconhecido, saber que eles fizeram parte. Isso numa constelação é muito louco, velho. Exclusão de aborto. E como o Rodolfo já está bem trabalhado, ele fala isso aqui abertamente para vocês. Mas na verdade a gente não precisa publicar para as pessoas. Você não precisa ficar publicando para as pessoas, só para usar por exemplo. Então, porque não adianta ter gente que fala. Uma coisa importante, a constelação, ela é um movimento do teu inconsciente. Na maioria das vezes o que o nosso consciente diz não confere com a energia que o nosso inconsciente transmite. Então, às vezes eu digo, eu faço assim, eu ajo dessa maneira, eu penso assim. Não, muitas vezes é só o teu consciente, você gostaria,
E você usa o teu consciente para dizer que você faz, que você acontece. Enquanto que de verdade é o teu inconsciente que te comanda. E a leitura que as pessoas vão fazer de você, no fundo, vai ser pela conexão com o teu inconsciente e não com o teu consciente, tá? O Léo Freiman diz que nós temos mais de 70 mil pensamentos por dia. E muitos deles não acontecem, porque a gente fica na onda da preocupação ou da ansiedade. E aí isso vai tirando a gente do nosso momento presente, desconectando. E por isso às vezes fica difícil, viu? Olhar agora, faz esse teste. Agora que você sabe dessas 3 leis, comece a observar aí na sua família se tem alguma que está em desequilíbrio. Sabe aquela história assim, ó, nós vamos lá na casa da minha tia, mas não fala daquele meu primo não, porque minha tia nem toca no nome dele. Segredos velados de família, um assassinato, uma morte, sabe, de uma maneira muito, que foi um baque para a família, isso vai gerar exclusão, porque a gente normalmente não fala porque se fala dói. Só que o fato de não falar não significa que as pessoas não sintam. E às vezes um bebê que chega na família começa a trazer um comportamento porque está ligado com aquela energia. Eu vou contar um exemplo que me deixou chocada, que eu soube a semana passada numa aula. Uma garota comentou, né, com o Dr. Marcos Fernandes, eu estou fazendo aula com ele, por isso que eu tenho citado bastante coisa aí, porque tá fresquinho, que o cachorro dela morreu atropelado naquela semana. E a pergunta dele foi, você teve alguém na família que morreu atropelado? E ela disse, não. Passado 10 minutos ela falou, nossa, tenho sim. Meu avô foi jogado na linha do trem. Quando... A família não fala muito disso não, mas quando ele morreu, ainda jovem, ele foi jogado na linha do trem. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para você perceber o quanto aquela energia ainda fica atuando naquele sistema. O quanto aquele inconsciente coletivo fica ali naquela família, tá? Então, o que acontece? Vem um animal e se conecta com aquilo. Vem a criança e se conecta com aquilo. Aquelas tristezas. Pensa uma pessoa que perdeu um filho, sei lá, e parte dela vai junto com esse filho, porque eu não aceitei perder um filho. Que mãe aceita com facilidade essa perda? Parte dela tá ali, naquele evento. E aquela tristeza fica ali, ó, acontecendo, pairando no ar. Aí vem alguém e se conecta ali com a não aceitação ou com a exclusão, se ninguém fala mais disso, com aquela morte. Porque para a constelação não tem morto e vivo. Existem pertencimento, existe pessoa. O meu avô, o meu bisavô, não importa o estado de vida ou morte, porque esse é um estado somente material. Quando a gente fala do campo mórfico, ele traz toda essa ancestralidade. E não é que traz espírito, tá? Porque não tem nada a ver com religião. Mas traz o quê? O conhecimento. O Bert dizia que se a gente parasse, conversasse com os nossos filhos, contasse histórias lá do passado, seu avô isso, sua avó aquilo, eu sabia que você tinha uma tia tal coisa, o quanto a gente curaria o nosso sistema. Por quê? Porque você está dando lugar para essas pessoas. Quantos alunos eu tenho que não sabem a profissão do pai, que mora com ele, da mãe? Eu sei que ela trabalha no escritório, então daí você tira. Você acha que esse aluno vai saber o que era o avô? O que o avô fez? O bisavô, então. Aquela coisa, meu bisavô participou, meu bisavô foi não sei o que lá na guerra. E o meu trisavô veio da Espanha para cá. Então, essa história familiar é muito importante ser contada, porque a gente vai dando lugar para essas pessoas, a gente vai trazendo. Viu, Lu? Olha só, tanto tempo aí, a gente vai se surpreendendo ainda, né? Você imagina como você aí que tem um monte de descendência aí no nome, um monte de origens, é legal saber, né? Às vezes, imagina quem participou num campo de concentração, gente. O que trouxe de energia para o sistema da época e que deve reverberar até hoje, né? Então, qualquer acontecimento muito marcante vai estar influenciando naquele sistema. Então, assim, a constelação traz muitas respostas. Muitas respostas. E a gente não sabe quais são as respostas, a gente só sabe na hora que vai para abrir a constelação. O que acontece é que muitas vezes, e a gente vai falar assim, tem muito a ver com o que pode ser constelado. O que pode ser constelado? Em tese eu posso constelar tudo que você imaginar. É uma doença, eu posso constelar uma situação de relacionamento, ou amoroso, ou com filho, eu posso constelar. A venda de um imóvel. Eu posso constelar um imóvel que está para vender há 3 anos e não vende. Mas eu posso constelar uma coisa do outro?
Então, depende de quem é o outro e depende de que estado, né? Por exemplo, nós temos 2 filhas pequenas. Se a minha filha apresenta com a idade que tem uma doença, eu posso constelar para saber ter uma compreensão de onde vem isso, por quê, o que está gerando isso. Por quê? Porque né? nós somos maiores. Porque eu sou maior que ela. Mas a minha filha já atingiu a maioridade, ela já responde por si própria, né? Então, chega uma hora que, por exemplo, se ela tem dificuldade de relacionamento, por exemplo, eu não posso ir lá, eu vou constelar minha filha porque ela não dá certo com ninguém. Isso não me cabe, né? Isso Ou eu vou constelar minha mãe. Mais. Ou eu vou constelar minha mãe, entendeu? Agora, por exemplo, eu tenho um filho que é usuário de droga, isso causa transtorno para a família toda. Eu posso constelar isso? Posso para entender, tentar entender de onde começou isso, né? A origem. O que isso está conectado. O que isso está conectado, né? Então, gente, assim... Vamos falar de alguns comportamentos que estão ligados às constelações. Um dos problemas, das maiores dificuldades que a gente tem nas constelações são as questões dos apegos, né? E as pessoas que se colocam na posição de vítima, né? Tem uma frase que eu vi outro dia assim: você não consegue curar uma pessoa que não quer se livrar daquilo que causa a doença. Se você pegar uma pessoa que quer ser a vítima, que não aceita assumir a autorresponsabilidade, e constelação tem muito a ver com autorresponsabilidade, trazer a consciência de que eu sou responsável por aquilo que acontece na minha vida. Então essa pessoa que quer se fazer a vítima, normalmente ela não aceita o que a constelação mostra. Porque assim, ela não tem como saber o que vai surgir ali na constelação. A gente não tem como saber o que vai acontecer. A gente abre a constelação e vamos jogar o jogo, vamos ver o que acontece. A pessoa traz o tema, aí a gente vai vendo qual dessas leis estão em desordem. A gente não fica fazendo fofoca com o cliente, então a gente vai fazer algumas perguntas, às vezes de onde veio sua família, quando isso começou, o que você percebe, e vai desenvolvendo. Constelação também pode acontecer de maneira oculta, sabia? Às vezes a gente pode fazer. Eu só ouço, por exemplo, eu sou o mediador, moderador da constelação, e o cliente só conta pra mim. A gente coloca os seus representantes sem saber, ninguém saber o que está representando, às vezes sem falar nada, e só deixa o movimento. E o movimento vai trazer resposta. Né? A Lu perguntou a dificuldade de término de uma casa. Tem apego com alguma coisa. Tem apego com alguma coisa. Mas dá pra constelar, viu, Lu? Dá pra constelar. Isso é apego. Isso normalmente tá apegado com alguma coisa, ou é medo de mudar. E assim, é importante saber, né, as pessoas saberem quais são os formatos que ela pode acontecer. A constelação pode acontecer individual, em consultório, né, eu e você, o cliente e o mediador, terapeuta, né, o terapeuta. E aí a gente usa bonequinhos para representar as pessoas que não estão ali presentes. Ela vai acontecer nesse formato, sábado, que a gente vai falar já para vocês, né? Só que numa plataforma de Zoom, onde a gente vai instalar várias pessoas. E aí, dentre aquelas pessoas, vai ter quem vai querer representar, quem vai só assistir, quem vai trazer o caso, né? E também pode acontecer no presencial, em formato de workshop, que é uma reunião com as pessoas interessadas em conhecer a constelação. É assim que acontece nas varas de família. E alguém representa a situação. Então é um problema entre pai e filho. Alguém representa o pai, alguém representa o filho. Se precisar, entra uma terceira pessoa. Às vezes a esposa, a mãe do pai, o pai do pai. Vai depender do que vai trazendo. Sábado, nós teremos aí um workshop às 15 horas. Através da plataforma do Zoom, onde você pode conhecer como que essa técnica acontece. Quem quiser participar do workshop, pode mandar um direct aqui pra gente no Instagram, que a gente coloca num grupo lá do WhatsApp, só desse workshop, tá? Sábado às 15 horas, é um valor módico, R$15 para participar, tá? Assim, é um chamado, a gente tá aqui, a gente tem muito carinho, muito respeito pela constelação, por tudo que ela representou para nós, né? Trouxe muito ganho pra gente, em conhecimento. Então a gente fica feliz em poder dividir isso com as outras pessoas também, né? Poder semear isso também. Tem uma perguntinha aqui na caixa de pergunta.
E como é muita informação, né, gente? É bacana você ver. Ter sobrenome grande traz muita carga? Não. Se o sobrenome é grande, traz muita carga? Acho que não é o sobrenome, eu acho assim, é a tua origem e tá tudo certo. Não tem mais carga ou menos carga, entendeu? É a tua origem e tá tudo certo. Só reconhecer de onde você veio, né? Às vezes as pessoas negam até as suas origens, né? Elas negam até de onde vieram, por algum motivo, mas elas negam, tá? Mas não traz menos peso ou mais peso, né? Pode até ser que em algum momento apareça um emaranhamento aí relacionado a algo lá do passado, que pode estar em uma desses sobrenomes aí dessa herança, mas não, longo ou curto que vai mudar alguma coisa. É o que está acontecendo hoje que a gente precisa olhar. Então, é a desarmonia, é briga, é separação, é um problema imobiliário, é um problema no relacionamento. Então, é o tema que o cliente traz que a gente vai olhar para ver qual dessas leis podem estar em desordem, desequilibrando isso e trazendo aí alguns conflitos, tá bom? É o que a gente chama assim, usa a palavra cura, né, de levar uma cura para o sistema, né? Mas é uma cura emocional, né? Uma consciência, uma né? consciência, uma aceitação da realidade, uma compreensão, né? Entender que aquilo a gente não tem o controle sobre tudo, né? Então, às vezes a pessoa quer ser muito controladora, não aceita a realidade como ela é, né? Então, assim, você vai criando situações desnecessárias, né? E sabe uma coisa que a gente percebe com bastante frequência? A repetição de padrões. Então, eu repito um padrão da minha família. Eu repito um comportamento da minha mãe. Eu repito... A gente não fala assim, mas é teimoso igual sua avó. Vício. Né? Então, são padrões que a gente vai vendo que estão sendo repetidos por alguma razão, para honrar alguém. Então, gente, um bom exercício é assim, na hora que você for dormir, na sua hora de tranquilidade, se conecte aí com o seu pai e com a sua mãe, com todos os resquícios que possa haver dessa relação, mesmo que eles não estejam mais presentes, mesmo que haja muita dor. Imagina o seu pai atrás de você aqui no seu lado direito, a sua mãe atrás de você no seu lado esquerdo, e você virado de frente para eles agradecendo essa vida, sabe? Reverenciando essa vida, porque é o seu bem mais precioso. Nós só estamos aqui porque alguém nos deu a vida. Não tem cartilha para pai e mãe perfeito. E a gente vai tendo consciência que cada um só fez o que tinha condições de fazer naquele momento. Quantos de nós corrigiríamos um monte de coisa hoje e falaríamos assim, nossa, se fosse hoje, eu faria de outro jeito. Então é essa compreensão que vale a pena ser olhada, tá? É muito importante a gente aprender mais, olhar com carinho, porque isso vai perpetuar para os nossos filhos, netos, vai seguir, né? Isso vai seguir adiante. E daqui a pouco nós estamos aí na corrente sanguínea, nesse campo mórfico, nessa energia de filhos, netos, bisnetos, somos mais um na fila, né? A Catinha falando que lembra disso na terapia. A gente fala bastante, né? A gente fala disso. Né? E tá acabando, gente. Tá acabando, temos menos de 2 minutos.